Amém. Podemos assentar em nome de Jesus? Irmãos, eu confesso que fiquei bastante surpresa quando o pastor me chamou, e ele não me chamou em cima da hora, só para que os irmãos saibam disso. O pastor me chamou semana passada, acho que foi no domingo passado, e, irmãos, me ajudem em oração. As irmãs de oração aí, de prontidão, fiquem em espírito de oração, porque é um peso de uma responsabilidade muito grande estar aqui à frente e falar. Eu peço ao Senhor que me dê instrução para que eu fale aquilo que venha da parte dele e não da minha. Amém? Fui incumbida num dia tão especial também. Não é especial esse dia? Um dia que é o Dia das Mães, um dia muito especial, um dia em que muitos filhos se reúnem junto com as suas mães, as famílias ficam com a casa cheia, muitas ainda existe união por causa da presença da mãe, né? O Dia das Mães também movimenta o mercado, movimenta o comércio. Por causa do Dia das Mães se vende muito presente e as pessoas compram. Olha como é que o Dia das Mães abençoa até o comércio. É um dia que vem para abençoar. É uma data muito importante. Não somente para nós, como para o mercado. É uma data importante também para os filhos. Gente, tenho que pisar. Deixa eu tirar meu sapato. A culpa é do sapato, pastor. Eu estou pisando aqui, eu estou caindo. Amém. Está melhor assim. Então, movimenta os mercados. Só que as datas comemorativas, elas não são só, como algumas pessoas falam, é uma data só para o comércio. Não é, irmãos. Essa data é uma data que faz a gente trazer a memória, não faz? Faz a gente lembrar de uma pessoa que foi e que é ainda importante e que ainda quando nós não a temos mais, porque alguns já perderam as suas mamães aqui. Alguns já não a têm presente em corpo, né, materialmente, mas tem ela na memória. Tem os ensinos que a mamãe deixou, não é assim? A mamãe fala: filho, não bota a mão na tomada, começa lá pequenininho, não é assim? A mamãe bate na mãozinha quando faz uma coisa errada, a mamãe diz não, e ela vai orientando essa criança a crescer. Então, ela é importante. A mãe cristã ensina a criança o quê? O temor do Senhor. A mãe cristã ensina ao Senhor, ensina a criança a palavra de Deus, a orar o Pai Nosso. Agora, a gente que está mais firme aqui, que o pastor botou a gente para orar o ano todo, o Salmo 91, a mamãe bota a criança para orar o Salmo 91 também, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se chamar o Ismael ali, se chamar a Elisa, se chamar o irmão do Paulo Ricardo, o Gustavo, se chamar aqui, eles vão orar, irmãos, sem ler na Bíblia, o que é o mais interessante. Eles vão orar o Salmo 91 todinho, porque as mamães estão ensinando. Então, a mamãe, ela é o quê? Referência, não é? A mãe não é uma referência? E por ela ser essa referência, por ela ser esse aconchego, cada coraçãozinho aqui estava escrito o quê? Proteção, consolo, abraço. Vai lembrando aí. Amor, companheira, guerreira, protetora, amiga. Não é assim que a gente tem a lembrança quando a gente lembra da nossa mãe? E como é que nós lembramos quando nós pensamos no nosso Deus? Nós também pensamos no nosso Deus como um Deus protetor, como um Deus amigo, como um Deus consolador, como um Deus guerreiro, que guerreia as nossas guerras, que guerreia as nossas lutas, que nos coloca debaixo das suas asas. Não é assim que nós pensamos no nosso Deus? Porque aqui na terra, muitas das vezes e por muitos anos, a nossa referência é a nossa mãe. Por muitos anos. Mas também quando nós aceitamos essa palavra, a nossa mãe, ela passa a ser uma referência importante, sim, mas a maior referência que nós temos
é a referência da palavra, a referência do nosso Deus. Amém? Então, a mãe, ela tem aquela mãe que tem o filho do ventre, tem aquela mãe que tem o filho do coração, tem aquela mãe que só tem o marido, tem aquela mãe que tem a família inteira, os amigos, os irmãos, e todos se reúnem numa casa por causa dela. Ela é um ponto de referência. Você já pensou nisso? A mãe, ela passa a ser um ponto de referência. Você sai de lá da tua casa num dia que normalmente você não sairia e vai até um lugar onde ela está, só para ela se sentir querida, só para ela se sentir lembrada. Não é assim que acontece? Irmãos, e hoje eu estou falando sobre o Dia das Mães, mas eu não estou anulando os pais e nem os homens, porque todos são filhos, sim ou não? Né, Tito? Tito está lá prestando atenção. É filho. Então é o dia da nossa mãe. É um dia muito importante. Amém? Então a gente já movimentou aqui. E agora eu quero falar para os irmãos, o que os filhos querem fazer nesse dia tão importante que é o Dia das Mães? Eles querem demonstrar amor. Né? Não quer o filho que quer demonstrar gratidão? Quer demonstrar, mãe, eu lembro do que a senhora fez por mim? Às vezes está até meio assim bicudo com a mãe, mas vai lá dar, mãe, feliz Dia das Mães. Não é assim? Feliz Dia das Mães. Os homens, né? Feliz Dia das Mães, mãe. Né? Meu irmão, que já é mais bruto ainda, fala, mãe, todos os dias é Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Mas o filho, ele quer demonstrar para a mãe a importância que ela tem. Ele quer mostrar para ela isso, né? Então a mãe, ela faz isso, ela traz a família para si, né? E o filho demonstra com gratidão, né? Com agradecimento. Por que o filho agradece a mãe? Você sabe por que você é grato à sua mãe? O que você lembra quando você pensa da sua mãe? Quando eu penso na minha mãe, eu lembro de renúncia. Quando eu lembro da minha mãe, eu lembro de sacrifício. Quando eu lembro da minha mãe, eu lembro de deixar o último pedaço do pão para ela. O primeiro é para nós. Quando eu lembro da minha mãe, eu lembro de uma bisnaga, da época que eu era criança e eu era menor que os meus irmãos. E a gente queria o bico. Não sei se ninguém passou por isso aqui, né? A gente queria o bico. Mas eles eram maiores, eles chegavam primeiro e eles ficavam com o bico do pão, pastor. E aí eu tinha que ficar com aquele meinho. Eu não gostava do meio, eu gostava do bico do pão. E às vezes não sobrava para minha mãe. Quando eu lembro da minha mãe, eu lembro que ela fazia a água doce ser gostosa. E eu nem sabia que faltava café, eu só sabia que tinha água doce. E que minha mãe era minha heroína. E ela me dava aquela água fervida com açúcar. E eu falava, mãe, hoje não tem água doce? Porque o Senhor levanta guerreiros em situações adversas. E essa é a nossa mãe, guerreira em situações adversas. Quantos são guerreiros aqui do Senhor? Em quantas situações você se viu que você não tinha capacidade, mas o Senhor te capacitou? Porque o Senhor, Ele nos faz assim, Ele nos capacita, nos faz guerreiros e guerreiras em situações que nós não conseguiríamos. Assim, muitas das vezes é a mãe, principalmente aqui no Brasil, onde mãe deveria ser só aquela que é protegida, que guarda os filhos, enquanto o marido vai trabalhar para poder trazer o seu alimento para casa, não é assim que acontece? Mas nem sempre acontece isso, não é verdade? Às vezes, mesmo tendo marido dentro de casa, a mulher ainda tem que sair para trabalhar também. Só que ainda tem uma outra coisa que as mamães fazem. Elas movimentam todas as escolinhas, vocês já perceberam? Vai chegando a época das mães, as tias, né, Rosilene? Vai chegando a época das mães, as tias ficam polvorosas. Bianca, eu vi ela ali, olha, quando estava dando aula na escolinha, meu Deus, tem que montar as lembrancinhas, o jogral, a musiquinha, e aí monta aquelas criancinhas ali do jardim com aquela musiquinha para cantar para as mães. E aí a gente pensa assim, é uma coisa tão simples, mas por causa da pureza do coração delas, que são apenas crianças, estão olhando e esperando a referência, né? Minha filha muitas das vezes me esperou e eu não pude ir no jardim, porque eu tinha que estar trabalhando, né? Acontecia.
não no Dia das Mães, mas em outras datas. Eu estava trabalhando lá na escolinha dela, meio de semana, né, que comemorava, e eu estava trabalhando. Mas o filho, ele fica ali esperando para ver a referência dele. Vocês já viram? Eu vi um videozinho que o filho ficava procurando a mãe assim, procurando. E ele ficava triste assim, as outras crianças tudo alegre. E quando ele viu, ele abriu um sorriso de orelha a orelha. Porque ali, naquela situação de vulnerabilidade, inocência e pureza, quando a criança olha para a mãe, ele vê o quê? Segurança, aconchego. Minha mãe está aqui para me proteger. Minha mãe está aqui para ver o que eu estou fazendo. E ele começa a cantar: mamãe, você é amor. Não é assim? E a mamãe toda boba faz o quê? Chora. Até as mães mais duras de coração, elas se emocionam. Mas não é porque a música é linda. Não é porque é a melhor música. E nem é porque é a melhor apresentação. Mas é por causa da intenção do coração daquela criança. Você entende quando Deus te chama e fala para você que é impossível você entrar no reino dos céus se você não for como uma criança? Porque quando a criança, ela canta para a mãe, é uma coisa verdadeira. A intenção do coração é algo real. Você sabe que o Senhor está chamando cada um de nós nessa noite a nós sermos como uma criança? A nós olharmos para Ele, amá-lo pelo que Ele é, por quem Ele é, pelo que Ele já fez. E não pelo que Ele vai fazer. Gratidão. Gratidão. Adoração ao nosso Deus. Render louvor a esse Deus. Na igreja também, né, Rose? Eu falei da escola, mas na igreja também. Tem jogral, tem louvor, tem lembrancinha. Eu já ganhei minha lembrancinha feita à mão, tá, gente? Gente, não joga fora, não esquece num canto. Se eu não me engano, foi a Karine que fez. Foi, Karine? Karine e Tainá, que são nossas artesãs. É artesã que fala? Eu nem sei como é. Bordadeiras? Nome moderno, não conheço. São as nossas confeccionadoras. Falei. Fizeram essas lembrancinhas com todo carinho. E a mãe vem aqui e ela fica feliz. Não é verdade? Amém, glória a Deus. Então, o motivo de você se reunir na casa, junto com seus irmãos, junto com a sua família. E eu digo para os irmãos, depois que você casa, depois que você tem a sua família, fica mais difícil você se reunir com seus outros irmãos que também têm as suas famílias, sim ou não? É verdade ou não é? Está todo mundo com a sua família. Aí chega o Dia das Mães, o seu marido ou a esposa tem a mãe dele. Não é assim? Aí tem que se dividir, né? O marido vai com a mãe, a esposa vai com a mãe, cada um vai para sua mãe, ou não. Leva a mãe dele, ou ela leva a mãe dela. E assim vai dando um jeito de reunir. Mas que jeito é esse de reunir? Por causa de uma pessoa. Uma pessoa. A mãe. E quando falta a mãe? Porque um dia a mãe vai faltar, sim ou não? Sim ou não? A mãe vai faltar? Ela é eterna? A mãe não é eterna. A mãe um dia vai estar com o Senhor. E quando a mãe falta, e que demore muito esse dia, que minha mãe diz que ela quer viver até 120. O nosso pastor Luiz Gonzaga também falou uma vez aqui que se Deus permitisse ele viver até os 120, né? Mas quem sabe o dia do amanhã? A Deus pertence. Só Ele sabe, minha amada. Só Ele sabe, meu amado. Mas quando falta, sabe o que acontece? Faltou o centro do motivo da reunião, a referência. E aí, se você tiver um probleminha, já não é tão urgente você estar junto com seus irmãos e com a sua família, porque faltou a principal, que é a mãe, sim ou não? Faltando a mãe, não falta um pouco do motivo de você estar lá? Falta. Então não tem muito motivo para aquela reunião. Quando nós chegamos, nós passamos por uma casa que estava lotado de gente do lado de fora. Eu falei, gente, ainda tem reunião. Mas faltou ela, faltou o motivo. Faltou a mãe, faltou o motivo, porque a mãe é a referência. E quando falta a referência, também falta a direção. E aí eu venho falar para os irmãos sobre o versículo que nós lemos, sobre Débora.
a palavra de Deus diz que Débora, eu vou até falar aqui com alguém, deixa eu ver, Dedê, vai me falando aí do horário, que eu não posso falar muito, eu sou dessas, eu falo que eu vou falar 10 minutos, eu falo muito. Débora se sentava, irmãos, debaixo de uma palmeira, para poder aconselhar, para poder direcionar e para poder ouvir. Uma mulher que criou intimidade com Deus, que lia a palavra, que se colocava ali como canal de Deus naquele lugar, debaixo de uma palmeira. Mas antes de Débora, antes de chegar a Débora, Deus levantou outras referências. Antes do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, Deus levanta um libertador para o povo hebreu, Moisés. Depois de Moisés, Deus levanta um sucessor para Moisés. Quem é? Josué. Mas Josué também envelhece. E Josué era referência para aquele povo. Chamava o povo aqui de volta para o juízo, para a razão. Gente, volta para cá, para a presença de Deus. Só que Josué foi avisado por Deus. Josué, seu dia está acabando. Seu tempo está findando. E você precisa avisar o povo para que eles não se afastem. Você precisa preparar o povo para que eles não desobedeçam. Josué vem a falecer. No capítulo 24 e 25 de Josué, ele começa a chamar o povo. Venham, eu quero falar com vocês. No capítulo 24 ele fala assim: eu não sei o que vocês vão decidir fazer da sua vida, mas eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É sobre decisão, é sobre posicionamento. Será que nós temos nos posicionado dentro da nossa casa? Será que você tem se posicionado dentro do seu lar? Será que você tem se levantado como uma fonte de luz, como uma lamparina, como um ponto de luz que diz a direção, que aponta a direção? Ou essa luz que você tem dentro de você é uma luz que está meio apagada? Tem um versículo que diz: não apagueis o Espírito. É nossa missão acender esse Espírito dentro de nós. Josué morre. Acaba o tempo de ter um líder no povo de Israel, dentro de Canaã. Ainda ficam os anciãos, referência. Mas os anciãos também morrem. E o que acontece com o povo? Eu pergunto para os irmãos, pastor, inclusive o pastor Jânio, porque o pastor Jânio, ele é quietinho, mas ele sabe a beça, tá? Ó, na escola bíblica dominical, eu comecei a desenhar só o tronco do negócio ali da árvore. Eu falei, duvido que alguém sabe o que é isso daqui. Gente, de caneta preta, desenhando o tronco. Pastor Jânio, isso aí é uma videira. Foi. Glória a Deus, a gente tem que estar ligado. Acende a tua lamparina aí, irmão. Acende a tua lamparina. Falei, qual é a deusa que adoravam em Corinto? Pastor Jânio. Falei, qual é a deusa? Eu esqueci, pastor Jânio. Afrodite, viu? Ele respondeu. Na hora eu sabia, agora deu um branco. É muita coisa, irmãos. Às vezes dá um... Como é que é o nome daquela bolinha que faz assim? Tá carregando. Fica carregando. Pastor Jânio. Por que eu estou falando isso em tom de brincadeira? Você e eu temos que nos munir e nos encher dessa palavra de conhecimento. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem outro meio de sermos libertos. A irmã Mônica não liberta ninguém. Não sou exemplo eterno para ninguém. Posso cair daqui a pouco e falhar, mas Cristo não falha. As decepções vão vir na sua vida. Eu não sei quem está te decepcionando dentro da tua casa. Eu não sei quem está sendo motivo de tropeço na sua vida. Mas eu quero te dizer, aquele que foi motivo de você se afastar de Deus, não foi Deus.
Porque Deus não decepciona a ninguém. O Senhor está chamando alguns de volta aqui, amém? De volta ao primeiro amor, a sede e fome, sede e fome da palavra de Deus. É paixão, é amor, é o querer Deus. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Quantos falavam isso e hoje já não falam mais? Quantos ardiam aqui no seu coração e hoje já não ardem mais? O povo desobedeceu, o povo se afastou de Deus, pecou, serviu a outros deuses, e logo então veio a opressão. Porque é assim que acontece com a gente, não é? Quantos aqui nunca desobedeceram? Ou melhor, quantos aqui já desobedeceram? Eu estou levantando a mão primeiro, tá? A gente já desobedeceu. Olha lá, a irmã é muito convicta. Braba, 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 como diz meu filho, a mãe da... É isso aí. Quantos já desobedeceram a mãe? Ih, ninguém. Tudo, irmãos, vocês estão mentindo, irmãos? Vocês estão mentindo, irmãos? Olha, eu já desobedeci minha mãe e inclusive já escondi coisa da minha mãe. Ninguém aqui fez isso, né? Só eu. Irmãos, e quando a gente desobedece, geralmente o que acontece? Aí quando a gente quebra a cara, minha mãe falou, minha mãe me avisou. Não é assim, irmã? É assim que acontece. Nós somos caíveis. É mais fácil pra gente cair, porque a gente tem vontade de fazer tudo que é errado. Tudo que diz assim, ó, isso aqui não pode. É o que a gente quer fazer. E Deus falou pro povo, vocês não podem. E eles foram e fizeram. E aí então Deus, vendo que eles se arrependiam depois de serem massacrados, Deus mandava para eles um socorro. E aí Deus manda para eles, na época de juízes, quando não tinha ninguém, manda para eles Otoniel, né pastor? O primeiro juiz de Israel, Otoniel. Depois manda o segundo juiz de Israel, Eude. Depois manda o terceiro juiz de Israel. Alguém me ajuda aí? Hã? Eu anotei aqui, irmãos. Primeiro, segundo, terceiro. Sangar. Só que eu quero dizer para os irmãos, eu vou abrir uma aspas aqui. Aquele povo que desobedeceu, eles desobedeceram à lei, porque eles não queriam servir a lei. E quando desobedecia, o que acontecia? Desobediência, maldição. Porque se nós obedecemos, lá no Velho Testamento, Deuteronômio 28, fala o que sobre a obediência? A obediência quebra a maldição. Lá em Deuteronômio 28, no Velho Testamento, o 5º livro da Bíblia, vai falar que a obediência quebra a maldição. Então o Senhor chama o seu povo à obediência, mas eles estavam debaixo de um jugo, de uma lei, de uma aliança anterior. Nós não estamos mais debaixo dessa lei, louvado seja o nome do Senhor. Você não está mais debaixo dessa lei, porque ninguém consegue cumprir essas leis. São muitas coisas para serem cumpridas. E aí o Senhor levanta Jesus, e graças a Deus por Deus levantar Jesus Cristo, que derrubou toda a lei naquela cruz. Agora Ele morreu por nós, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele derrubou a lei por você, Ele teve misericórdia por você, amor por você. A graça dele foi derramada sobre você e sobre mim. E agora Ele não te chama a obedecer por obrigação. Olha que coisa linda. Você não é mais obrigado. A lei não te obriga mais. O Senhor Jesus fala que você obedece e você consegue, e você é salvo através da graça. Alguém falou graça aí? Glória a Deus. Mas também através da fé. É pela fé que nós servimos Jesus. É pela fé que nós continuamos nessa presença. É pela fé. Irmãos, mas eu vou falar para vocês. Alguns aqui vão falar, se eu tivesse ouvido a minha mãe lá no passado, eu tinha estudado. Se eu tivesse ouvido a minha mãe lá no passado, eu não tinha feito essa escolha. Muitos se arrependem. A voz da mãe, ela fica muito mais forte quando vem a dor, sim ou não? Quando vem a dor, a voz de Deus fica muito mais forte em nós. A voz de Deus sobre o que nós não devemos fazer, ela é mais forte em nós quando nós sentimos dor. Pois bem, depois de Otoniel, Eude e Sangar, Deus vai levantar uma juíza, mulher, serva, esposa. Posso dizer que frágil, porque é o sexo frágil. A mulher, ela não foi feita para guerrear. A mulher, ela não foi feita para ir atrás do homem, sim. E numa época, irmãos, em que mulher não tinha esse nome, não tinha esse poder, não tinha essa voz. Irmãos, eu vou falar para vocês, muitos talvez queiram voz hoje. Muitos talvez queiram púlpito hoje. Muitos talvez queiram holofote hoje. Mas na época de Débora, era um povo que estava sofrendo. Era um povo que estava vivendo uma opressão de 20 anos. Eu não sei se você já viveu alguma opressão na sua vida. Eu creio que sim. Muitas. E quando nós vivemos opressão, nós clamamos ao Senhor. Só que Deus coloca a Débora sentada debaixo de uma palmeira. E todos os dias ela vai para lá. E todos os dias ela vai para lá. E todos os dias ela vai para lá e ela só se senta.
E quando não vem ninguém, Débora canta. Aí tem o cântico de Débora. Eu creio que tem muitos homens e muitas mamães e muitas mulheres aqui que quando estão sofrendo, vão lavar louça, vão dobrar roupa, vão lavar roupa e começam a cantar, a louvar e a engrandecer o nome do Senhor. Assim fez Débora. Não era holofote, não era pelo que Deus podia fazer por ela entre os homens, mas ela se colocou no lugar daquele povo e ela disse: a dor desse povo é a minha dor. Ela criou intimidade com Deus. Ela se aproximou de Deus, porque o Senhor vai levantando pessoas improváveis em tempos de crise. Saiba que nesse tempo de crise você é um improvável e Deus está levantando você. Deus está te levantando para influenciar aonde você estiver. Seja uma influência. O Senhor está te chamando para você ser uma Débora, para você ser um improvável, para você levar a palavra do Senhor. Débora cantava para Deus. Débora fazia poesias para Deus. Ela aconselhava aquele povo. E o Senhor levanta Débora para libertar uma nação. O Senhor levanta Débora para fazer com que aquele povo tenha paz durante 40 anos. Mas antes de ela libertar aquele povo, foi necessário ela ter o quê? Intimidade. Meu irmão, não sei se você está tendo noção, mas o Senhor está chamando muitos aqui para voltarem a ter intimidade com Deus. Faz muito tempo que você não tem intimidade com Ele de verdade. Faz muito tempo que você não dobra o seu joelho de verdade. Faz muito tempo que você não ora para Ele com o joelho no pó, com a boca no pó, de madrugada. Cadê os intercessores? Onde é que estão os adoradores? Levantem-se. Levantem-se. Ergam a voz novamente. Louvem o nome do Senhor, porque quando você dá um passo para Ele, o Senhor dá passos para você. Quando você se aproxima dEle, o Senhor se aproxima de você. Muitos vão procurando coroa, procurando recompensa, mas o Senhor está te falando que o que Ele tem para você é uma cruz. O que Ele tem para você é uma cruz. Muitas das vezes o que você vai ter que carregar são dificuldades, porque o Senhor, Ele falou lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Vamos ler lá Mateus 16, no versículo 24, que o Senhor vem falar para nós nessa noite. Aleluia, aleluia. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que o Senhor está te oferecendo? É uma recompensa imediata? Libertação imediata? Muitos vêm buscando somente o que Deus pode dar, mas o Senhor está te chamando a você pegar a tua cruz, assumir essa situação, tomar coragem e carregar ela. Aguenta! Aguenta! Jesus está te chamando para ter coragem. Aguenta firme, porque Ele aguentou. Continuando nessa guerra, vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 9. É guerra. É guerra. Estamos vivendo uma guerra espiritual. Nunca se teve tanto esfriamento como no tempo que nós estamos vivendo. Mas o Senhor está te chamando nessa noite, te chamando de volta. Vamos ler aqui, capítulo 9, versículo 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus está te chamando para não olhar para trás. Deus está te chamando para você não desistir. Ele está te chamando para você perseverar, continuar. É Ele quem te garante. É Ele quem te faz conseguir continuar. Você vai dar um passo para Ele, Ele vai dar um passo para você. O Senhor está levantando muitas Déboras aqui. Lá no capítulo 5 de Juízes, e eu não vou me demorar, irmãos. No capítulo 5 de Juízes, no versículo 12, Débora faz um cântico e ela diz assim: desperte, Débora, desperte, desperte, desperte e rompa com cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Eu quero te dizer que é posicionamento, e quando você decide andar para Deus, dar passos para Deus, as coisas vão se movendo na sua frente. O mar vai se abrindo na sua frente, o Rio Jordão vai se abrindo na sua frente, os problemas vão caindo por terra a partir do momento que você decide se mover, se movimentar, sair do seu lugar. Eu estava aqui na frente ouvindo os louvores, e eu não sei vocês, mas eles tocavam a minha alma, eles tocavam o meu coração. É sobre lamparina acesa. Quando cantava, minhas lamparinas estão acesas, eu já estou esperando o barulho dos teus passos em direção à sua noiva, e convidando Jesus para bater nessa porta aqui. Convida Ele de novo para bater nessa porta aí. Volta de novo a limpar as suas vestes e colocar as vestes brancas.
Tira tudo que te impede de chegar no céu. Se levanta para esse tempo. Se levanta para essa geração e seja a referência. Tem lugares que você chega que o pastor não vai poder chegar. Tem lugares que você chega que o professor da escola bíblica não vai chegar. Mas se você se levantar como exemplo, se você decidir fazer como a palavra te convida, oh meu irmão, quando você recebe Jesus na tua vida, como Senhor e Salvador da tua casa, Senhor e Salvador da tua alma, meu irmão, aquele que pecava, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, fale a verdade. Aquele que enganava, não engane mais ninguém. Arrependam-se, diz a palavra do Senhor. Se coloque como coluna, se coloque como referência. E chame para você a responsabilidade. No seu trabalho, na sua casa, na sua escola, aonde você estiver. Que olhem para você e vejam Jesus. Que olhem para você e vejam Cristo na tua vida, na tua casa, na tua família. Ainda que haja choro dentro da tua casa, ainda que haja choro, pega o seu pandeiro e começa a glorificar. Começa a glorificar e adorar, adorar, adorar. Não ouça o que o seu cérebro, a sua mente, o inimigo vem dizendo para você. Não ouça essa voz, mas se levante como boca profética. E eu vou terminar lá em Mateus capítulo 5. Eu peço aos irmãos que abram. Eu já estou terminando. Mateus capítulo 5. Tem ninguém me avisando aqui que é para me terminar, hein? Falou? Não olhei. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 13 ao 16. Todos acharam? Vocês, olha bem o que está falando aqui. Está falando para você. Vocês e para mim são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá mais para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma lamparina, uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ela ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Você está sendo chamado como lamparina. Você está entendendo a responsabilidade aqui da sua vida? Você é lamparina. Acende a tua lamparina. Seja a luz na tua casa, referência no seu lar e por onde você andar. Se levanta. E o tema seria essa noite: levante-se para influenciar sua geração. Talvez a minha pregação aqui não foi a mais eloquente, não foi a mais elaborada. Eu me vejo hoje como aquele passarinho da história. Eu já estou terminando. Vocês conhecem a história do passarinho que carregou a água na boca? É pegar a mão na arada e não olhar para trás. Alguém conhece aqui a história do passarinho? Vai ter elefante que carrega água pra caramba naquela tromba. Vai ter outros animais maiores que conseguem carregar muito mais água. Mas onde eles estão? Eu estou aqui. Usa-me a mim. Usa-me a mim. Quantos podem dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Usa-me a mim. Que o Senhor use a sua vida. Que o Senhor use você por onde você passar. Na sua casa, na sua família, nos seus vizinhos, na sua parentela. Que você seja luz por onde você passar. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. E assim eu agradeço, Senhor, a minha oportunidade. Em o nome de Jesus.